Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, como é que tá, beleza? Tudo tranquilo, na boa. Aquela quinta-feira é dia 2 de agosto, né? 2 de agosto, é 2 de setembro. É aniversário do meu irmão, já mandando um abraço para ele, Gustavo, nosso ouvinte. Já deixa aí um abraço pro Siri, meu camarada e meu irmão, que está no Brasil e nos ouve, fazendo aniversário hoje. Então já fica aí o abraço e 10 horas da noite. É o teu irmão, é aquele teu irmão que gosta de escutar o Nelson falando da minha vida? Ele mesmo. Pô, eu podia até ter pedido pro Nelson gravar uma mensagem pro meu irmão, mas enfim, esqueci. Mas fica aí a lembrança, então. Eu mandei um abraço pra ele também. Aí, tá ouvindo. Aí, Gustavo, um abraço aí do João Miragaia. É isso, né? Dia 2 de setembro, que horas são aqui? Deixa eu só acompanhar que o relógio do carro foi pro espaço, porque a bateria do carro foi pro espaço, ainda não acertei. São 10h35 da noite aqui em Israel. Eu acho que virou moda agora, nosso horário voltou a ser moda, e eu gravando no carro, mobile, voltando do trabalho, indo em direção a Modi'in, e vamos que vamos então para o nosso primeiro bloco, para a gente falar do que a gente sempre fala no primeiro bloco há quase um ano e meio. Bom, gente, é isso. Corona, estamos aí para quem ficou na dúvida do que a gente fala um ano e meio. É o corona, não tinha como deixar de ser. 10 mil casos, passamos dos 10 mil casos diários. Eu não vou colocar aplauso, porque isso aí é um absurdo. É muita gente ficando doente. Enfim, quarta onda, né? Aquela que você já vem acompanhando aí com a gente. O negócio ficou muito louco. Mais de 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas já tomaram a terceira dose da vacina, que é justamente o que tem feito o número de doentes graves diminuir, né? Ou seja, apesar da gente estar com um recorde de número de novos infectados todos os dias, o número de doentes graves, críticos, né, vem caindo, e é o que está fazendo o governo manter ainda o país aberto, evitar aí o lockdown, que a gente comentou aí nos últimos episódios. E essa semana teve também a volta às aulas. Dia 1º de setembro é o dia histórico onde todo o sistema, não todo o sistema educacional, porque o sistema ultra-religioso ele volta antes, mas o sistema, vamos dizer assim, secular, né, que também não é só o secular, enfim, o sistema amplo e geral, ele volta a funcionar no dia 1º de setembro, acabam aí o Hofesh Hagadol, né, as grandes férias, as férias de verão, e a galera voltou para o colégio, a criançada voltou, muita gente já tinha muita criança em isolamento e, enfim, muita preocupação dos pais aí em mandar as crianças ou não. O governo deixou até a última hora para decidir, né? Ficou aquele volta, não volta, volta, não volta. No final das contas, todo mundo, né, ou quase todo mundo, recebeu um kit corona, onde, dentre outras coisas, tinha aí o teste rápido, né, aquele lá que parece teste de gravidez, em 15 minutinhos você recebe o resultado para saber se está positivo ou não para o corona. Saindo negativo o resultado, você poderia mandar o seu filho para o colégio no dia 1º de setembro. Porém, foi só no dia 1º de setembro que a galera fez o exame e ninguém sabe o que vai acontecer no dia 5 de setembro, próximo domingo. Vai todo mundo mandar as crianças para o colégio sem saber se elas estão com corona ou sem corona. João, deixa eu pensar aqui, o que eu vou te perguntar, cara? Eu não sei, para deixar a bola para você, eu não sei o que dizer, porque assim, todo mundo sabe que vai aumentar o número de casos, a gente já está aí com 10 mil novos casos por dia, mais até, né? Todo mundo, o Ministério da Educação, inclusive, fala isso, o Ministério da Saúde fala isso, e todo mundo sabe que nos próximos dias o número de casos vai aumentar ainda mais, porque agora o sistema educacional voltou, e a questão é, até quando o governo vai demorar para tomar passos para tentar frear o corona? Será que vai tomar esses passos? Olha, o governo, ele está apostando alto, né? O que ele está fazendo é apostar alto. O Bennett, como a gente comentou aqui em algumas edições passadas, ele escreveu um livro, Como Vencer a Pandemia, e nesse livro, enfim, ele sempre foi um grande crítico do Seger, do lockdown. Então, ele vai fazer de tudo para não ter que fazer um lockdown. Ele diz que enterrava a economia, que não era preciso, que testagem em massa, que isso, aquilo outro. Ele recebeu um país com um número de casos muito baixo, mas com a variante Delta já circulando por aí. Enfim, tudo é novidade na corona, então não dá para culpar
só o novo governo por esse novo surto, por essa quarta onda. É certo que o governo tomou uma série de decisões equivocadas, ou não tomou uma série de decisões que deveria ter tomado, mas, enfim, o Delta já estava circulando, o governo herdou um aparato de fiscalização muito, muito ineficiente, um cansaço geral da população com os lockdowns, e eles optaram por não fazer o lockdown. A aposta na terceira dose da vacina, né, enfim, que sem um estudo científico complexo enfim, no qual você pudesse basear para saber se era uma medida acertada ou não, somente com o relatório da Pfizer recomendando a aplicação da terceira dose para pessoas que já tivessem vacinado há mais de 6 meses, perdão, foi uma aposta muito alta do governo. Foi a aposta que o governo fez e segue fazendo para não precisar fazer o lockdown. Qual é a mentalidade do governo? O contágio em massa é menos problemático do que o lockdown, desde que as pessoas não morram, né? As pessoas estão morrendo menos do que antes, mas estão morrendo. E o número de doentes em estado grave, ele realmente está baixando, enquanto o número de infectados está aumentando. Então, o governo está tendo sua primeira vitória. Ainda que a gente tenha um número relativamente alto de doentes em estado grave em Israel, a gente está na faixa dos 660 hoje, há 10 dias a gente estava falando em 730. Então, a gente conseguiu aumentar o número de doentes graves, o número de infectados de 8 mil para quase 11 mil, mas o número de doentes graves, que deveria estar aumentando numa proporção ainda maior, ele baixou. Isso se deve ao fato de que a maioria das pessoas com mais de 60 anos já tomaram a terceira dose há mais de uma semana. Boa parte dos com mais de 40, 50 anos também já tomaram a terceira dose da vacina e, enfim, a semana passada abriu para todo mundo. Eu me vacinei no sábado, né, a terceira dose. Enfim, quem quiser, a partir dos 16 anos, né, que já tenha tomado a segunda dose há pelo menos 5 meses, pode tomar a terceira dose da vacina. E essa é a aposta do governo para frear a pandemia. E a verdade é que, por enquanto, ele está tendo um relativo sucesso, porque, enfim, o contágio, a vacina não serve para evitar totalmente o contágio, ela serve para evitar que as pessoas tenham um contágio grave, para não superlotar o sistema de saúde e evitar que as pessoas morram. E dos 600 e poucos doentes graves que a gente tem hoje em Israel, mais da metade é de não vacinados, né? E a grande maioria é de maiores de 60 anos. Então, o que a gente tem, o que a gente está conseguindo observar é que o corona, ele não é uma doença perigosa se você está vacinado, né? Se você está vacinado com a segunda dose há menos de 5 meses, tipo, você tomou a segunda dose há menos de 5 meses, e se tomou a terceira, ou se você tomou a terceira dose. É isso que a gente está conseguindo ver. O negócio é que os técnicos, os profissionais do Ministério da Saúde, a área técnica, é cética em relação a essa postura do governo. Eles são a favor de aumentar as restrições, enfim, para reduzir o contágio. Eles são céticos porque eles dizem que a gente não sabe que outros tipos de consequências a gente pode ter, a gente não sabe que tipos de mutações você pode desenvolver, a gente não sabe que com contagem em massa entre as crianças pode acarretar. Então, eles não apoiam a decisão do governo. O governo está tomando uma decisão que tem um apoio de uma quantidade bastante pequena de especialistas, né? Mas, enfim, popularmente está invertendo um pouco. O governo estava sendo mal avaliado em relação ao combate à corona, e agora está invertendo essa avaliação pública. O governo está começando a ser melhor avaliado, e se realmente o número de doentes graves cair, e se a gente não tiver uma consequência devastadora, o Bennett vai ter tido uma vitória muito importante agora contra enfim, os seus críticos, a oposição, porque ele vai poder mostrar que é possível você controlar a pandemia sem fazer um lockdown. Enfim, sobre o ano de estudos, houve um debate muito grande se deveria ser adiado ou não, uma vez que o mês de setembro é um mês com muitas festividades, a gente só vai ter 8 dias de aula no ano de estudos. A gente está falando, obviamente, das creches, pré-escola, ensino básico, fundamental e médio. O ensino universitário ele começa só depois da festividade de Sukkot, né, que termina no finzinho do mês. Mas, enfim, a gente começou o ano, como o Martins comentou, a gente recebeu esse kit Covid, né, para todas as crianças entre 3 e 11 anos, né, que não podiam se vacinar, a partir de 3 anos, que estão na educação pública já. Você faz, eu achei uma boa medida, né, porque você evita que as crianças... Bom, o teste rápido ele não é 100%, mas ele alguma coisa evita, e você evita que no primeiro dia de aula as crianças se contagiem, né, e, enfim, realmente a gente não tem para a semana que vem, talvez. A situação ideal seria que todo mundo fizesse esse teste todos os dias, né, antes de sair de casa. Foi, inclusive, que o governo disse que tem como plano para
na verdade, era para ser começado em setembro. Não deu para começar para todo mundo todo dia, mas deu para ser para todas as crianças entre 3 e 11 anos. E para mim foi uma boa medida. Agora, as pessoas estão morrendo de medo dos filhos entrarem de quarentena agora na festividade de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, que vai ser na próxima noite na noite da próxima segunda-feira. Enfim, isso pode arruinar as comemorações em família, pode ser um problema você começar o ano de estudos poucos dias antes de Rosh Hashanah e, de repente, você evita que as pessoas se reúnam, que elas possam passar a festividade em família. Enfim, muita gente está amedrontado com isso, tem pais que não estão mandando os filhos para a escola justamente por isso, para que eles não corram risco de se infectarem antes das festividades. Enfim, a gente tem que ver o que vai acontecer agora, né? Para ver se foi uma atitude certa ou uma atitude equivocada. Mais de 250 mil alunos não foram em casa porque estavam de quarentena, ou doentes, ou tiveram contato com doentes, então tem que fazer quarentena por 7 dias, com dois exames negativos podem sair. Outros tantos faltaram. Enfim, foi um começo do ano letivo bastante conturbado, muito comentado em Israel. Mas, enfim, o país se acostumou com o não lockdown desde fevereiro, se acostumou com viver sem corona, e é difícil você convencer as pessoas a voltarem à vida de corona de antes. Agora é o que a gente tem que ver se essa medida do Bennett ela foi acertada. Eu diria que ela não foi porque, enfim, você perdeu 500 vidas nesse meio do caminho, né? E você perder 500 vidas e não tomar nenhuma atitude drástica para evitar essas mortes, eu acho que já não é uma medida acertada, no mínimo, né? Mas enfim, ela pode ter um resultado surpreendente. E eu acho que esse resultado, por enquanto, ele tem sido surpreendentemente positivo, pelo menos depois da terceira dose, e isso pode fazer uma reviravolta política, pode dar uma certa paz para ele governar, pode calar a oposição e pode permitir o governo começar a trabalhar de maneira mais fluida, né? Se é que isso vai ser possível. Pois é, essa volta às aulas aí, ela realmente está sendo um tanto quanto apreensiva, né? Acho que é uma palavra que cabe bem. Realmente, com certeza a gente sabe aí que as coisas vão piorar nos próximos dias, né? Por conta dessa volta às aulas e o contato com as famílias. E ainda tem muita coisa acontecendo no país, né? Tem jogos de futebol, tem shows acontecendo, tem agora também um período de ter uma festividade em Eilat, né? Eles fazem um período que eles chamam de fanjoia. É como se fosse uma festa. A gente via muito isso em filme americano, né? Daquelas festas que as pessoas iam pro hotel e festa na piscina, não sei o quê. É tipo um carnaval fora de época, né? Em Eilat, eles fazem isso nesse período, se eu não me engano. Quer dizer, é nesse período, não sei se todo ano é nesse período, mas agora está acontecendo. E aí levantaram muita crítica, porque imagina só um hotel com, sei lá, milhares de pessoas, todo mundo em festa na piscina e tudo mais. E, enfim, e aí muitos questionamentos sendo levantados em função de tudo isso, sem sombras de dúvida, né? A gente não tem como dizer que não, mas vai aumentar muito o contágio, resta saber até quanto esse vai aumentar e ver realmente quais serão as próximas medidas aí tomadas pelo governo. Vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar da política israelense essa semana. Bom, gente, é isso aí. Na verdade, é política israelense, mas também política externa, né? A gente vai falar sobre política israelense mais no terceiro bloco, mas seria, então, a política externa de Israel essa semana. A primeira coisa, vamos puxar aí da última semana, a primeira notícia. A gente comentou que o Bennett, né, o primeiro-ministro, foi aos Estados Unidos para conversar com Biden. A conversa dele estava marcada justamente no dia, né, em que aconteceu aquele atentado no aeroporto, né, de Cabul, da retirada das tropas americanas do Afeganistão, e aí a reunião foi postergada para o dia seguinte, mas o Bennett e o Biden se encontraram, né? A reunião, pelo que todos falaram, foi uma reunião extremamente positiva, né? Que eles conversaram sobre vários temas. O Bennett primeiro, né, deu apoio ao Biden, né, dizendo que Israel dava todo o apoio e estaria com os Estados Unidos para o que der e vieram, enfim, na decisão americana do que fazer com o Afeganistão, né, como se Israel pudesse dar um apoio muito forte para os Estados Unidos, mas também falaram sobre o Irã, né, acho que esse era o papel que o Bennett tinha, né, mas justamente para poder ganhar força e poder falar aí sobre a questão do Irã, né, que está sendo negociado o acordo, que o Bennett é completamente contra, e também sobre a questão dos palestinos, né, que é uma questão muito cara
aí também para o Biden e para setores dentro do Partido Democrata, né, que botam uma pressão muito grande, fazem um movimento muito pró-palestino, e o Bennett foi lá para conversar sobre tudo isso. João, as informações que a gente tem daqui é que a reunião foi muito positiva, né, cara? Que o que mais importou aí é que o Biden também, ele evitou criar problemas com o Bennett, até porque ninguém quer o Netanyahu de volta, né, cara? Pois é, o que a mídia israelense falou foi justamente isso, né? Que a mensagem que o Biden passou para o Bennett é que ele está feliz que o primeiro-ministro de Israel não é o Netanyahu, né? O Netanyahu ele criou muito problema com o Partido Democrata durante o governo Obama, e quando o Trump se elegeu, ele se associou demais ao Trump, e isso, enfim, o afastou bastante do Partido Democrata, e o Partido Democrata, se o Netanyahu fosse primeiro-ministro, quem tem que aturar, não tem que fazer. Mas não sendo melhor, né? Ainda que o Bennett não seja exatamente o perfil de pessoa que você identifica mais com o Partido Democrata, o próprio Bennett provavelmente teria preferido a eleição do Trump do que a do Biden. Mas, enfim. Bom, a conversa entre os dois, a reunião entre os dois, ela foi uma reunião padrão, né? Como a gente comentou na edição passada, o principal ponto dessa reunião foi o Bennett, foi o fato de outra pessoa que não Netanyahu estar reunido com o presidente dos Estados Unidos, né? Ou seja, você quebrar um pouco o simbolismo, você mostrar que você pode fazer isso, que não existe só uma pessoa que representa Israel no exterior e que tem acesso ao presidente dos Estados Unidos. O Netanyahu, inclusive, estava de férias no Havaí, passou 2 semanas e meia de férias no Havaí, que não quis nem ver o Bennett se reunindo com o Biden, não quis ter que estar na Knesset durante esse tempo. Enfim, o Bennett está nos Estados Unidos, eu vou também. Enfim, não sei se foi assim que ele tomou a decisão, mas queria férias, né? Há tempo que ele foi primeiro-ministro, nunca deve ter conseguido tirar férias direito. Agora pode tirar como simples deputado, líder da oposição, conseguiu. Mas, enfim, deixa o Netanyahu de lado. E vamos para o que essa conversa entre o Bennett e o Biden trouxe para a gente, pelo menos o que chegou na gente até agora. Aparentemente, o Biden deixou claro para o Bennett que ele ainda ele acredita numa solução diplomática para resolver a questão do enriquecimento de urânio do Irã, para que o Irã não chegue a ter armas nucleares. Mas ele também disse para o Bennett que ele, se ele não tiver sucesso nessa tentativa, ele vai tentar por outros meios, né? Ele vai evitar que o Irã tenha armas nucleares por outros meios. Enfim, ele meio que deu a sua palavra ao Bennett que o Irã, enquanto ele for presidente dos Estados Unidos, não vai alcançar as armas nucleares, né? Então, uma coisa que deixa o Bennett satisfeito, embora o Bennett questione os meios através dos quais o Biden está tentando chegar a esse resultado. Eles falaram sobre o Afeganistão, o Bennett fez um comentário meio fora de lugar, no mínimo fora de lugar. Ele disse para o Biden que os Estados Unidos contra o Irã é como se os Estados Unidos fosse, na verdade, mesmo os Estados Unidos dos anos 80, até os anos 80, e o Irã é como se fosse a nova União Soviética, que tenta influenciar o mundo por um caminho negativo. Enfim, fora de contexto, comparação descabida totalmente. Enfim, voltando à Guerra Fria, tentando instaurar um clima de Guerra Fria. Uma curiosidade dessa conversa. E o Bennett saiu da reunião dizendo que foi tudo ótimo, que que eles concordaram em todos os pontos e tal, e não comentou sobre a questão do Irã e deixou de lado a questão dos palestinos, né? Mas o Biden cobrou do Bennett. O Biden entendeu. O Biden não é nenhum idiota, né? O Partido Democrata entende quem é o primeiro-ministro de Israel, entende qual é a coalizão. Eles sabem que não vai ter, pelo menos nesses primeiros 2 anos, negociações para a criação do Estado palestino. Não vai ter. Israel não vai mover uma palha para isso. Então, o que o Biden está fazendo é exigir do Bennett que ele dê garantias aos palestinos de que a vida deles vai poder melhorar durante esse tempo, né? O Bennett, obviamente, não comentou isso, ele não quer tornar isso público, ele não quer que sua base eleitoral escute nada sobre isso, né? Que ele está fazendo alguma coisa positiva para os palestinos, que ele está cedendo ao presidente dos Estados Unidos para que os palestinos recebam qualquer coisa, né? Mas, na prática, não só o que deve acontecer, como é o que já está acontecendo. 2 dias depois da reunião do Bennett com o Biden, o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, né, foi a Ramallah, e depois de 11 anos que um ministro israelense não se reunia com o presidente da Autoridade Palestina, né, o Benny Gantz ele se reuniu com o Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, como vocês preferirem chamar, em Ramallah, para debater uma série de assuntos. O governo, quando não foi descoberta, o governo se apressou a negar que fosse qualquer negociação para chegar ao acordo de 2 estados, né? E o Benny Gantz teve que convocar uma coletiva de imprensa para dizer sobre o que eles falaram. E o que ele disse foi o seguinte: olha, a gente sentou para conversar,
E a verdade é que a gente entendeu que existe uma crise humanitária, né, na Cisjordânia, né, o que o enviado dos Estados Unidos para questões de Israel e Palestina já tinha dito, né, há umas 5, 6 semanas atrás. E eles, enfim, o que se decidiu foi que Israel vai dar um empréstimo, né, para os palestinos, que vem através do abatimento de impostos de 500 milhões de dólares. Né? Prometeu dar licenças para 15 mil palestinos trabalharem em Israel, além dos que já entram em Israel para trabalhar, outros 15 mil vão receber licença para trabalhar dentro do território israelense. Prometeu regularizar a situação de 1.000 palestinos de Gaza que vivem na Cisjordânia. A gente comentou sobre a lei para regularizar casamentos, né, de israelenses com palestinos, que só eles não têm lei da cidadania, que só eles não têm esse direito a receber cidadania, uma coisa especial dos palestinos. Pois bem, palestinos de Gaza que se casam com pessoas da Cisjordânia também não recebem esse direito, não recebem o direito nem de entrar na Cisjordânia. E o Bennett prometeu o Gantz prometeu regularizar a situação para 1.000 palestinos, né? Prometeu construir 1.000 unidades habitacionais nas reuniões C da Cisjordânia, que a gente tinha comentado aqui também. Colaboração e segurança com a autoridade palestina, reforçar os laços, que era uma coisa que estava estremecida desde que o Trump anunciou o acordo do século, que os palestinos prometeram diminuir a cooperação de segurança com Israel. Enfim, foram muitas políticas de benefício de alguma maneira, à sociedade palestina, mas principalmente de ganhos políticos à autoridade palestina, ao Fatah, que é o grupo político que coordena a autoridade palestina, que reconhece o Estado de Israel, ao contrário do Hamas. Ou seja, é uma posição diferente da do governo Netanyahu, que enfraquecia a autoridade palestina o tempo inteiro, uma vez que eles não queriam chegar a um acordo de 2 estados. A estratégia deles era enfraquecer a autoridade palestina e fortalecer o Hamas, para que eles possam apresentar os palestinos como o inimigo de Israel, que só pode ser combatido por meios militares. Se você fortalece a autoridade palestina, você eventualmente vai ter que se reunir com o líder da autoridade palestina e vai ter que explicar por que você não tem um acordo. Né? E o Bennett ele não é muito favorável a fortalecer o Abbas, exatamente por isso que ele mandou o Gantz para lá, que não foi ele que foi. O eleitorado do Bennett não ia perdoar o encontro do Bennett com o Abbas. Então ele mandou o Gantz, e o Gantz foi lá e fez essa conversa, essas negociações, depois teve que explicar o que ele foi fazer, né? E claramente, né, para mim é muito óbvio que essa posição do novo governo tem a ver com a pressão exercida pelo Biden, né, ao governo israelense. Seguinte, vocês não vão fazer acordo, não vão sentar para negociar? Beleza, já entendi que vai ser assim. Então vocês vão ter que fazer uma série de coisas e me provar que vocês estão interessados em alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa, pelo menos em fortalecer a autoridade palestina, pelo menos em melhorar a vida dos palestinos. E o BNT, no final das contas, ele disse, beleza, para mim não é nada negativo ficar conhecido como o cara que não trabalhou nada para criar o Estado palestino, por um lado, mas, por outro lado, melhorou a vida dos palestinos. Na verdade, isso casa bem com a teoria, né, com a imagem que ele quer passar. Eu não quero mal nenhum para os palestinos, eu só acho que o Estado palestino não tem lugar. Né? Como se as duas coisas não fossem contraditórias, mas enfim, porque elas são, mas enfim. Para fechar minha fala, a gente está vendo um momento com muita tensão na fronteira da faixa de Gaza, uma tensão que, estranhamente, ela não se transformou numa grande escalada de violência, ela está estável, uma tensão estável, ou seja, ela está lá todos os dias tem protesto na fronteira, ali do lado da cerca, todos os dias o exército joga bombas de gás e dispara para cima, né? Tem feridos todos os dias ali, tem ataques dos manifestantes contra os soldados que estão do outro lado da fronteira. Ainda não virou uma grande escalada, pode virar a qualquer momento, porque, enfim, basta que uma coisa dê errado ali para que o problema exploda. Né? E agora isso deve dar uma acalmada, porque o enviado do Catar está agora na faixa de Gaza, e o canal 20, que é um canal que não é muito confiável, né? Faz um jornalismo bem fajuto, né? Para não dizer muito parcial, né? Anunciou que Israel chegou a um acordo com o Hamas, de que o dinheiro, né, para os funcionários do Hamas vai chegar à faixa de Gaza através da autoridade palestina. Provavelmente o Gantz foi fechar esse acordo também com o Abbas. Né? Faz muito sentido essa notícia, por isso que eu não desconfio do Canal 20 agora. Né? Eu desconfio que isso aqui só eles estão lá desse furo de reportagem, mas eu acho que ela faz muito sentido. Faz sentido porque o Hamas está cobrando, né? O Israel permitiu que entrasse parte do dinheiro do Catar para a faixa de Gaza em forma de vouchers para a população palestina
poder comprar alimentos e coisas básicas para a sua vida, permitiu entrar mantimentos de ajuda humanitária, né? Mas não permitiu entrar dinheiro que fizesse funcionar a máquina pública, né, que é controlada pelo Hamas. Por exemplo, pagar o salário dos funcionários públicos, né, e o Hamas tem um braço político, tem um braço armado. O Hamas não é só um grupo terrorista, o Hamas também é um movimento político, ele é o governo na faixa de Gaza. E eles estão com um salário atrasado dos funcionários há um tempo, porque Israel não está liberando entrada de dinheiro, e o Qatar ele quer repassar uma verba para o Hamas, que tem a ver com a reconstrução da faixa de Gaza depois da última guerra e com o pagamento dos salários dos profissionais do Hamas. Israel não quer que esse dinheiro vá para as mãos do Hamas. Então, o acordo está sendo costurado com a autoridade palestina para garantir que esse dinheiro vai ser empregado somente no pagamento de salários e, posteriormente, quando for acordado a reconstrução de Gaza, que o dinheiro também seja revertido somente para a reconstrução e que não chegue às mãos do Hamas para que seja investido em compras ou em preparação de foguetes e etc., construção de túneis e tudo mais. E aparentemente parte desse dinheiro vai entrar, é o que noticia o Canal 20, para o pagamento desses funcionários por meio da autoridade palestina, que não é o que o Hamas queria, mas o Hamas não pode negar. O Egito também ia participar dessa intermediação, pelo jeito, e o Hamas não pode negar, porque se eles negam, eles estão prejudicando os seus próprios funcionários. Isso não é interessante para eles, né? Mas se eles aceitam, a autoridade palestina sai como interlocutor importante nessa situação, sai como alguém que está conseguindo facilitar as coisas de uma maneira que o Hamas não consegue, mostra que a sua posição ela traz benefícios ao povo palestino, que interessa, de alguma maneira, a quem quer enfraquecer o Hamas, né? Aos bem-intencionados aqui em Israel. Enfim, e aparentemente o dinheiro ainda não entrou, o representante do Qatar está lá para ver como isso vai acontecer, e no momento que esse dinheiro entrar, provavelmente os ânimos vão acalmar. Ainda falta entrar o dinheiro para a reconstrução de Gaza, que Israel está jogando mais duro. O Bennett ele quer condicionar esse dinheiro à libertação dos prisioneiros e dos corpos dos israelenses mortos que estão ainda na faixa de Gaza. São 2 prisioneiros vivos, civis, e 2 corpos de 2 soldados mortos na guerra de 2014. O Hamas quer fazer uma troca gigantesca por mais de 1.000 prisioneiros, não quer trocar isso por dinheiro, e o Bennett não está a fim de liberar mais de 1.000 prisioneiros, não tem uma pressão tão popular tão grande assim para que essas pessoas sejam libertadas, e esse lance vai ficar um pouco mais complicado de ser resolvido. Mas, se isso vai ser motivo para outra escalada de violência, para outro conflito, eu não sei. Mas a mídia israelense divulgou algumas vezes durante essa semana que o Hamas está pronto para outra guerra, se for possível, se for preciso, né? Enfim, espero que não seja o caso. Bom, comentando aí sobre a questão que você falou do Bennett, né, de como o Bennett essa posição de dar uma ajuda para os palestinos e não fazer, mas não construir um processo de paz, né, isso é uma coisa que cai bem para ele. Eu acho que essa vai ser meio a política dele, né, de manter o gerenciamento esse governo vai manter o gerenciamento do conflito como o governo Netanyahu fazia. Eu acho que não vai ter uma diferença muito grande, no único sentido que na verdade é uma diferença grande, que é empoderar, e a gente está vendo, né, nesses últimos passos, empoderar a autoridade palestina, o Fatah, ao invés de empoderar o Hamas. A gente vem comentando disso já há alguns episódios, que o governo Netanyahu conversava com o Hamas, ele não conversava com a autoridade palestina. Ele deixava passar dinheiro para o Hamas, e quando era guerra, era negociação com o Hamas também. Com a autoridade palestina, não. E agora a gente vê uma mudança nisso, né? São o pagamento dos salários e esse dinheiro que vem do Qatar, entrando com o controle da autoridade palestina, essa conversa com Gantz, né, com a autoridade palestina. Mas o que eu vi também é que o Bennett, ele inclusive falou que deu não um expor, né, tipo, conversaram face a face, né, o Bennett e Gantz sobre essa visita a Ramallah, que o Bennett não gostou, aparentemente. Mas eu acho que é um pouco o governo, e o Lapid já tinha falado isso, né, naquele encontro com a União Europeia. Ele falou que essa seria a política do país, né, de manter, não vai ter uma negociação de paz com os palestinos agora, a gente não vai entrar nisso. Não é isso que eles querem fazer, então eles vão gerenciar o conflito como o governo Netanyahu fazia antes. Agora, a questão da violência também, que você comentou, né, que está crescendo aí na faixa de Gaza, inclusive, né, com a morte aí do soldado, na Cisjordânia também a coisa está muito quente, né? Essa semana teve mais palestino morto, acho que teve um menino de 16 anos, se eu não me engano, e mais uma pessoa de ontem para hoje morta também, ou seja, foram
mais de 40 pessoas esse ano, se eu não me engano, desde maio, foram mortas na Cisjordânia. Ou seja, na Cisjordânia também a violência está muito grande. E eu vi hoje, ou ontem, agora eu não me lembro, que assim, o Exército também segura, hoje, com o Exército, tem 80 corpos de palestinos que foram mortos. Não sei em que circunstância, se foi atentado terrorista ou o que foi. Enfim, 80 corpos de palestinos com o Exército, entendeu? É interessante que, da mesma forma que o Hamas segura, né, os soldados israelenses, também o lado de cá também faz, e até num número bem, bem maior, né? E é interessante por onde essa discussão vai, porque o que eu tendo a ver é o Bennett realmente baixar o preço pela troca, né? Que a gente teve aqui esse aumento, né? Que foi muito debatido aqui, né? Foi muito discutido essa questão de trocar por mais de 1.000 prisioneiros do Gilad Shalit, o que eu acho que, enfim, não tem o que fazer, não dá para deixar o cara lá. E agora se discute essa coisa dos outros, né? Dos soldados mortos, dos corpos e dos outros 2 prisioneiros, né? Então, assim, por um lado, durante o Shalit, o preço que Israel pagou foi muito alto, mas eu acho que o Bennett, a tendência, se ele conseguir, a ideia dele, assim, ele não vai manter o preço alto, ele vai abaixar, ele não tem como aceitar o que hoje o Hamas está pedindo, aquele número de 1.111. Mas, enfim, vamos ver, são coisas aí, eu acho que antes da troca de prisioneiro tem muita coisa para acontecer, eu acho que, infelizmente, não é algo que vai acontecer de uma hora, quer dizer, num período. Espero que eu esteja. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, agora sim, para a gente falar da política israelense essa semana. E a primeira notícia aí da política interna, política doméstica israelense essa semana é que, enfim, começou o processo para aprovação do orçamento israelense, e o orçamento que Israel já está há 3 anos sem ter um orçamento aprovado, e finalmente esse processo começou e passou hoje, foi aprovado em primeira, eu não sei como chama isso, a tradução, né? Mas sei lá, passou em primeira votação, vamos dizer assim, mas passou apertado, né, cara? Eu acho que qualquer votação representativa, qualquer votação importante vai sempre ser apertado, né? Principalmente quando você pode derrubar o governo, né? Que o orçamento derruba o governo automaticamente. Se o orçamento não passa, o governo cai. Então, isso aí, a oposição pode adorar a proposta do orçamento, que eles vão votar contra o orçamento certamente, né? Não tem jeito de votarem a favor. Mas, enfim, hoje foi para Criatrome, que é como se fosse a primeira leitura, né? Da proposta de orçamento. E junto à proposta de orçamento, a gente falou sobre isso aqui também edições passadas, quem escuta a gente vai lembrar, do Hok Esderim, que é a lei do acordão, né? Eu estava pensando como é que eu ia traduzir isso, e Hok Esderim é tipo a lei do acordão. Enfim, que quando você aprova o orçamento, desde os anos 80, se criou uma lei para você aprovar um monte de leis que tem a ver com orçamento, mas que se você for aprovar uma a uma, você pode ter um problema, então eles metem um monte de leis juntas nessa Hok Esderim, nessa lei do acordão, e passa tudo junto do orçamento, né? E aí, junto, por exemplo, nesse Hok Esderim, estão várias reformas, né? Então, por exemplo, a reforma da Kashrut, que é a alimentação, são as leis alimentares judaicas, que o Estado pode organizar ou não, que eles querem dar fim ao monopólio do rabinato sobre os selos de Kashrut, né? Enfim, tem outras questões, o metrô de Tel Aviv estava ali incluído nisso tudo e tal. E é um pacotão, né? Um pacotão que o governo passa junto do orçamento para fazer o orçamento passar mais fácil, né? Então, enfim, é uma estratégia que você tem para empurrar isso, que o governo em geral vota a favor. Mas o Hok Esderim, ele, nas últimas semanas, ele estava gerando polêmicas, estava dando problema, porque os parlamentares do Meretz, especialmente ontem, o diretório central do Meretz decidiu que não vai apoiar, não vai votar a favor enfim, recomendava a sua bancada não votar a favor do Hok Esderim, porque tinha uma série de questões ali que eles estão dizendo que são contra os princípios do partido. Parece que finalmente o partido acordou, pelo menos para as pautas ligadas à economia, né? Por exemplo, a economia social, por exemplo, o aumento
da idade que as mulheres se aposentam em Israel, de 62 para 65 anos, né? A reforma na agricultura, que prejudica de alguma maneira os agricultores israelenses, abre o mercado para produtos vindo do exterior, leis que falam, enfim, que flexibilizam a regularização de uma série de normas que tem a ver com questões trabalhistas, mas também tem principalmente a ver com diminuir a burocracia, que diminui um pouco o papel do Estado, a regularização de empresas e tudo mais. E o Meretz acordou, o diretor central recomendou votar contra essa lei. O principal membro do partido que estava atuando nisso era o Moshe Raz, né, o número 6 do Meretz. E ele, enfim, estava trabalhando por isso, estava dando entrevista em um monte de lugar. E no final das contas teve uma reunião aqui, reunião ali, as pessoas foram chamadas para tentar entrar em acordos. O vice-ministro das Finanças disse que não vai voltar atrás em relação a isso. O Lieberman disse que esse era o orçamento mais social, né, enfim, da história de Israel, o que é uma grande bobagem, mas enfim, um orçamento totalmente liberal, né, e que entravam, saíam dos escritórios da Knesset, entravam, saíam, até quando chegou a hora de votar, a lei passou, alguns pontos foram deixados de fora, né? A gente não sabe, enfim, exatamente como é que vai ser a redação final, porque essa lei só passou na primeira leitura, ainda tem que passar outras 3 vezes na Knesset, ainda vai ter mudanças, não só a lei, como o orçamento também. O orçamento também passou em primeira leitura, né? Mas, enfim, o Meretz cedeu, né, no final das contas. Não conseguiram chegar a um acordo. Por que cedeu? Não sei. O Meretz claramente não tem força para derrubar o governo, mas talvez pudesse derrubar o Roque Esderim. Mas se o governo bota o Roque Esderim para votar junto do orçamento, o que eles podem fazer, o Meretz não tem como votar contra. O Meretz não vai derrubar o governo. O partido não tem nada a ganhar com isso, né? Mas também essa é uma forma de botar pressão para você ganhar alguma coisa em troca. E provavelmente o Meretz vai ganhar alguma coisa em troca no futuro. A gente não sabe o que é, mas em pouco tempo a gente vai saber, né? Enfim, o orçamento a gente debateu aqui há 3 edições atrás com a Ilana Stein, que foi nossa convidada especial. A proposta de orçamento do Lieberman. Alguns pontos ficaram de fora, por exemplo, o metrô ficou de fora, né? A construção do metrô ia chegar no projeto final a mais de 450 bilhões de shekel, e o governo decidiu deixar de fora. O governo desistiu de cobrar por serviços médicos específicos, né? Mas o que o governo não deixou de fora foi, por exemplo, o aumento da aposentadoria de oficiais militares, né? O Benny Gantz bateu o martelo, que isso era uma exigência dele, e, enfim, para melhorar as condições dos oficiais, e isso aconteceu. E não só melhorava, como melhora retroativamente. Ou seja, o próprio Benny Gantz vai ganhar uma aposentadoria melhor por isso. Não dá para acusar que ele está fazendo isso só para o seu bem-estar, né? Mas, enfim, o que a gente pode dizer disso é o seguinte: os militares já têm condições bastante boas de aposentadoria em Israel, né? Os oficiais. E essa proposta, ela aumenta os gastos públicos com uma parcela da população que já tem uma boa condição, né? E o orçamento não tem nenhuma cláusula que facilita, né, que a compra de imóveis por famílias, né, de classe média baixa. Enfim, o orçamento ele não está muito atento à melhoria de vida nem o orçamento, nem o Roque Esderim, salvo determinadas medidas que visam acabar com alguns monopólios, que são bastante tímidas, mas que existem. Ele não tem grandes propostas para você diminuir a desigualdade social no país. Ao contrário, ele aumenta a desigualdade social quando ele melhora a situação de uma parcela da população bastante pequena e que já tem boas condições, né? E, por exemplo, coloca as mulheres para trabalhar 3 anos mais da sua vida, para pagar as aposentadorias mais altas que os militares vão ganhar agora, em sua maioria homens, né? Enfim, entre os muitos tópicos desse orçamento bastante liberal do Lieberman, né, que ele, sem nenhuma, enfim, faltou vergonha na cara para ele quando disse que era o orçamento mais social da história do país. Não dá para dizer que ele era mais social nem que os orçamentos de Netanyahu. Enfim, talvez fosse tanto quanto, muito pouco. Mas, enfim, vai passar. O ponto positivo desse orçamento, tem alguns 3, 4 pontos positivos ali dentro dele, na minha opinião, né? Tem gente que acha que tem mais, mas o principal ponto positivo do orçamento é ter um orçamento, né? Que era uma coisa que Israel não tinha há um tempo, enfim, e agora vai ter. E o governo vai ter um norte para trabalhar, pelo menos, né? O país recupera a confiança
internacional, porque pelo menos você sabe, enfim, o que o governo planeja, né? Tem algum planejamento do governo, não está indo aos trancos e barrancos. E, enfim, o destaque são os 2 bilhões no primeiro ano e depois os 3 bilhões de shekel a mais para a saúde, né, que o Estado decidiu dar, que é um aumento, um acréscimo para a saúde em proporções que a gente não via acontecer há muitos anos. Né? Há mais ou menos 30 anos a gente não viu um aumento tão grande no orçamento da saúde proporcional. É isso. Agora temos que aguardar aí para que o orçamento seja aprovado também nas próximas votações e entre em vigor. Esse já é um passo importante, né? Porque, como você falou, foi o que derrubou o último governo, poderia derrubar esse aí também. Bom, e a próxima notícia desse bloco, ela tem a ver com movimentações dentro do Likud. O deputado Avi Dichter, que foi chefe do Shabak, do Serviço Secreto, né, de Inteligência Interna aqui de Israel, ele anunciou a candidatura à liderança do Likud, sendo aí um primeiro candidato a bater de frente com Benjamin Netanyahu, que estava de férias no Havaí. Será que o Avi Dichter, João, tem alguma força aí para causar estremecer alguma coisa dentro do Likud? Ou isso vai causar também vai causar vai fazer, né, com que outros deputados lancem sua candidatura? O Avi Dichter, ele tem realmente planos de ser o líder do Likud, né? Então, ele está lançando essa candidatura porque ele acha que ele pode, mas ele não pode, ele não tem a menor condição, ele não tem base, ele não tem nada. O Avi Dichter, enfim, como você falou, ele foi chefe do Shabak, né, que é o serviço de segurança interna de Israel, né, que funciona internamente em Israel e nos territórios. Enfim, é o Mossad interno de Israel, basicamente. Ele fez uma carreira importante no serviço de segurança, ele foi levado para a política pelo Ariel Sharon, né? Ele era um fiel escudeiro, ele foi preparado para o Sharon, inclusive, para ser o seu substituto. Não deu tempo, né? O Sharon, né, morreu antes do Avi Dichter ter alguma experiência política. Então, ele teve um pouquinho ali no Likud, depois foi com o Sharon para o Kadima, depois que o Sharon entrou em coma, ele acabou que voltou para o Likud, tentou fazer o caminho dele ali na direita, né, um cara de direita, dentro do Likud, e ele nunca cresceu muito, ele foi um pouco boicotado pelo Netanyahu, né? Enfim, o lugar dele no partido nunca foi muito confortável. Se não me engano, era o número 9 do Likud nas últimas eleições, ou 10, e ele não recebeu nenhum ministério, quando teve números 20 e tanto que tinha ministério, ele reclamou publicamente disso, da insatisfação que ele tinha com o Netanyahu, né? Enfim, ele é um cara que o padrinho dele está morto, né? E ele não conseguiu crescer sem o padrinho dele, não conseguiu fazer base, não conseguiu nada. Enfim, prometia mais do que a gente, enfim, do que ele alcançou, né? Do que a gente está vendo ele alcançar. Mas enfim, ele acha que pode, ele acha que ele tem condições, e ele anunciou que vai se candidatar às primárias do Likud, né? A gente sabe que o Nir Barkat, ex-prefeito de Jerusalém, um sujeito multimilionário, ele já começou a campanha dele, mas ele não fala sobre isso abertamente. Ele faz campanha para apresentar a sua visão sobre o Estado de Israel. Enfim, ele hoje é deputado, né? Desde 2019 ele é deputado, né? Desde que ele deixou a prefeitura de Jerusalém. Ele faz eventos gastando seu próprio dinheiro, né? Para membros do Likud ou para pessoas que não são, para o público em geral, para apresentar sua visão. Ele também quer brigar. Ele é o favorito, né? Num cenário sem o Netanyahu, ele é o grande favorito a ganhar as internas do Likud. A gente não sabe quando vai ser, então o cenário é um pouco nebuloso, a gente não sabe quem vai se candidatar ainda. A gente sabe que o Avi Dichter vai estar lá e o Nir Barkat provavelmente vai, se o Netanyahu não se candidatar. Né? Se o Netanyahu se candidatar e essas eleições forem daqui a pouco tempo, é provável que muita gente meta o rabo entre as pernas e não se candidate, porque o Netanyahu ele tem um nome muito forte ali, interno no Likud, e é difícil alguém derrubar ele agora, né? Precisa de fazer campanha, precisa mobilizar bases, precisa fazer acordos políticos com outros políticos internos do partido. Enfim, tudo isso é relevante. Mas o fato de a gente ver alguém se movimentando para chegar à liderança do Likud mostra que o reinado do Netanyahu ele está, ele não é consenso, né? A gente sabia que ele não era. A questão são as pessoas levantarem e se voltarem contra ele. Agora, no que isso vai dar, ninguém pode saber. Enfim, o Likud, o que a gente sabe é que a base do Likud, ela continua fiel, se não ao Netanyahu, provavelmente também ao Netanyahu, mas certamente a forma do Netanyahu de trabalhar com as bases
do partido, né? O Netanyahu, como a gente comentou na semana passada, ele se aproveitou do caso do soldado que estava em coma, que faleceu essa semana. Você citou no final do bloco passado, Marquinhos, o Barel Adria. E, enfim, ele usou a confusão que o Bennett fez, chamou o Barel de Yossi, que é o nome do pai dele. O pai gravou as conversas, publicou, enfim. O Netanyahu depois escreveu, olha que vergonha, que o Bennett, enfim, depois apagou o post, percebeu que tinha ido longe demais. Mas o fato é que depois que o Barel Adria faleceu, né, enfim, uma pena que a família possa ter conforto e tudo que a gente desejou na semana passada, tanto para o Salva Barzilai como para o El Harumi, né, o parlamentar do Uram, que também morreu na semana passada. A gente deseja também para a família do Barel Adria, mas enfim, ele faleceu e teve protestos na frente da casa do Bennett, né? E os protestos, se bem a gente está vendo que houve críticas ao Tzahal, né, ao exército, na maneira de trabalhar enfim, com esses tumultos em Gaza, as manifestações na frente da casa do Bennett, elas foram manifestações políticas, né? Atacando o Bennett, chamando ele de primeiro-ministro ilegítimo, isso, aquilo outro, enfim, transformaram a morte do soldado, né, uma morte que, enfim, num caso que pode ser que o exército tenha agido de maneira equivocada, né, e tudo mais, mas transformaram a morte do soldado em um ato político, né? Lamentável, outra vez lamentável. E isso, enfim, difícil isso não ter sido coordenado, no mínimo foram incitados pelas declarações de Netanyahu, pelas postagens dele. Enfim, a verdade é que ações que a gente fica assustado de ver acontecendo, os soldados sempre foram tratados como algo sagrado. Vocês lembram que o Kodesh HaKodeshim, né, o Sagrado dos Sagrados, que era o nome do salão específico do monte, do templo sagrado, onde só o sumo sacerdote podia entrar em Yom Kippur, né, o Kodesh HaKodeshim. E o exército, os soldados, eles eram vistos aqui como, principalmente os mortos em batalha, como Kodesh HaKodeshim da sociedade. São vistos, né? E usar essas pessoas para política, para fins políticos, enfim, é uma coisa nova em Israel, né? Romper uma barreira do razoável e do consenso e ir para um caminho que a gente não sabe onde vai dar. Mas coisa boa não é, né? Mas, enfim, esse método de mobilizar a população para fazer protesto, a gente viu acontecendo tantas vezes, vem se repetindo, infelizmente, aí. Mas, enfim, era isso que eu queria dizer. Uma coisa que você falou só fazendo uns comentários aí, até porque no outro episódio eu esqueci de fazer. Você falou do Netanyahu, que ele fez um post, né, comentando o caso do Bennett ter trocado o nome do soldado, e depois apagou porque percebeu que foi longe demais. Eu não acho que ele percebeu que foi longe demais, não, cara. É tudo programado, cara, porque ele já fez isso antes. Lembra, cara, que ele fez isso quando era um post, mas era um post contra a população árabe. Aí ele botava um post, depois ele apagava, pedia desculpa, falava que, enfim, não era a intenção e tudo mais. É tática, cara. Ele vai lá, queimou, ele deu uma fortalecida, jogou lenha na fogueira e depois apaga o post. Opa, percebi que foram demais, mas aí o estrago já está feito. Já não tem mais o que fazer. Mas tem, assim, o Israel Katz, né? Ele também aparentemente vai querer se candidatar aí a liderança do Likud. E tem aqui, cara, o prefeito de Modi'in, da cidade que eu moro, ele Haim Bibas, né? Haim Bibas. Mas esse cara disse que ele só entra depois que o Netanyahu sair. Ah, é? Pois é, porque hoje, olha só a coincidência, eu tava chegando em casa, aí tem um jornal da cidade, né? Modi'in News, né, cara? E aí eu tava lá jogado, assim, no chão do prédio, da entrada do prédio, e a capa era tipo, eu não me lembro como é que era como é que chama o título, né? Mas era mais ou menos assim, a caminho de Balfour, uma coisa do gênero, né? E aí com a foto do Haim Bibas, eu falei, puta merda. Mas eu já sabia, ele já se construía dessa forma, assim, ele já é prefeito de Modi'in. Ele tem pretensões nacionais. Daqui a pouco ele vai ser deputado, daqui a muito pouco ele vai entrar na lista. Como é que chama o cargo dele, cara? Eu não sei traduzir, eu não sei, ele na tinha verdade, um cargo, qual é a função dele. Não, os prefeitos e líderes de conselhos regionais, eles elegeram o Haim Bibas para ser o representante deles no diálogo. No diálogo das localizações municipais, das prefeituras, com o Estado sobre a questão da corona. Ele tinha um nome, o cargo dele, que eu esqueci agora.
Mas basicamente o que ele fazia... ele era o representante das prefeituras, né? É como se fosse isso. No contato com o governo. E ele fez muitas críticas ao governo Netanyahu. Muitas críticas. A relação deles com a corona, fechamento do comércio e tudo mais. Ao mesmo tempo que ele sempre falava, eu sou do Likud, eu apoio o Netanyahu, eu voto nele. Mas ele ia lá e fazia crítica, uma coisa que era muito pouco comum você ver no próprio Likud. Né? Mas agora ele não vai entrar, não. Ele disse que ele só vai entrar. Ele falou, no dia depois do Netanyahu, aí pode ser que eu seja candidato, mas agora não. Agora ele não entra, não. Mas o Yuli Edelstein também andou fazendo reuniões para testar, ver se tem apoio. E o Gilad Erdan, que agora está voltando agora do cargo dele de embaixador de Israel na ONU, que é ex-ministro da Segurança Pública, também tem interesse em liderar o partido. Tem muita gente aí só esperando o dia que o Netanyahu vai embora. Né? E eu diria que até a própria Miri Regev pode aparecer aí como candidata, ex-ministra dos transportes. Não duvido que ela apareça candidata, não. Mas ela que inclusive deu uma declaração há pouco tempo dizendo que o Likud errou quando elegeu só gente branca para liderar o partido ao longo da história, né? Fazendo um discurso étnico, né? Para atender o público de origem oriental, né? Os judeus que vêm dos países do norte da África e do Oriente Médio, que são a maioria da base eleitoral do Likud, né? E ela fez essa declaração quando ela foi cutucada. Tem outras pessoas ali, outros expoentes que estão crescendo ali, mas eles não têm muito cacife para liderar o partido. E o Nir Barkat é um judeu de origem oriental, né? Mizrahi. E ele pode ser o primeiro líder do Likud que não é Ashkenazi, que não é de origem europeia, e pode também ser o primeiro-ministro de Israel, que não é de origem europeia. O Likud tem muito cacique para pouco índio, né, cara? Todo mundo aí querendo agora bater de frente. Vamos ver, eu acho que na verdade é isso, né? Na hora que o Netanyahu desistir ou não puder concorrer, vai aparecer um monte de gente. Vamos ver. Vai ser interessante ver esse movimento. Será que o Miki Zohar vem também, cara? Não acho. A gente sabe quem o Netanyahu quer, né, para substituto. Ele quer o Yossi Cohen, que é o ex-líder do Mossad. Mas esse aí tem que esperar um período de sinun, né, e tem uma palavra portuguesa em hebraico como se fosse filtro. Como é que é o nome disso em português? Uma geladeira, vamos dizer assim, de 3 anos. Ele precisa de 3 anos fora sem poder trabalhar na área pública. E ele já está sendo acusado de uma série de casos de corrupção aí, de se aproveitar de umas coisas e tudo mais, de tráfico de influência, enfim. Não sei se ele chega forte até lá, não. Mas tem que construir toda uma carreira política, né, cara? Ou vai chegar, tipo, igual um Benny Gantz aí, caindo de paraquedas, metendo a mão pelo braço, como é que chama? Como é que fala isso? Metendo a mão pelas pernas, né? Pelos braços aí, errar tudo. E aí o Benny Gantz, na verdade, nesse último período, ele amadureceu bastante, né? A gente vê já um ministro completamente diferente do que era aí no momento que ele entrou na política e começou o governo dele com o Netanyahu, né? Quer dizer, na verdade, o governo Netanyahu com ele, e ele só levando pernada uma atrás da outra até que estourou o governo, né? Então, hoje a gente já vê um cara mais maduro, mas será que o Yossi Cohen não ia precisar passar, tipo, é mais uma candidatura fake, né, cara? Tipo, baseada em um apoio que, enfim, mais um cacique que é colocado ali dentro do partido, sem base, e, enfim, o que vai herdar é o Netanyahu, né? Ele herda o Netanyahu vai tentar passar essa herança para ele. Vamos ver, vai ser interessante ver essa corrida aí. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burd. Manda! Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que daqui a pouquinho já vai estar celebrando o Ano Novo Judaico a partir do dia 6 à noite com suas famílias e seus amigos e todo mundo junto e reunido. No sábado 4 de setembro, 9h45 da noite, estádio Sami Ofer na cidade de Haifa, Israel e Áustria pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Obviamente que Israel correndo atrás do prejuízo, a Áustria muito bem obrigada, a Áustria pelo jeito deve classificar a Copa do Mundo, e Israel correndo atrás do prejuízo. Se Israel conseguir uma vitória, o que seria uma surpresa muito agradável e um presente de ano novo, quem sabe aí
Israel consegue dar uma arrancada e voltar para uma Copa do Mundo, fato que não ocorre desde 1970, fato que ocorreu apenas na Copa de 70 no México. Um jogo complicado, um jogo difícil, que terá presença de público e também terá transmissão via televisão para Israel e via internet para o mundo inteiro, quem está acompanhando aí Israel nas eliminatórias da Copa do Mundo. Israel está mal, mas ainda tem chances de beliscar pelo menos uma vaga na repescagem. É isso aí, um abraço. Valeu, meu senhor. Obrigadão aí pelo seu comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. Olha, espero João, que o Nelsinho tenha essa vez falado sobre a Paralimpíada, né? Que na semana passada ele só falou de futebol e Israel tá fazendo bonito na Paralimpíada. Israel já ganhou 9 medalhas, sendo 6 delas de ouro, né? 2 de prata e 1 de bronze. E uma pessoa que ganhou 2 medalhas de ouro foi pela primeira vez na história, um nadador, né? Ihad Shalabi, que é árabe israelense. Primeira vez que um árabe ganha uma medalha por Israel, ele ganhou logo duas medalhas de ouro. Enfim, a deficiência dele, ele mora em Shfaram, no norte do país, e a deficiência dele é que ele nasceu surdo e posteriormente quando ele sofreu um acidente e aos 13 anos ele ficou paralisado na parte inferior do corpo, né? E ele é nadador, enfim. O que ele faz é nado de costas, né? Ele ganhou a medalha dos 50 metros, agora foi a segunda medalha que ele ganhou, já tinha conquistado de 100 metros. Enfim, então tá aí, não só ele tá fazendo bonito, tem mais gente fazendo bonito, né? 6 medalhas de ouro, um país pequeno que nem Israel é muito, 9 medalhas no total também, né? O Brasil também tá fazendo bonito, o Brasil, se não me engano, tá em 6º lugar no quadro geral, 19 ouros, né? Mas enfim, estamos destacando aí que Israel tá fazendo uma participação bastante legal, 19º colocado no ranking geral das Paralimpíadas, pelo menos que com as medalhas de ouro, um ranking das medalhas de ouro, né? Ranking de medalhas totais tem mais países na frente de Israel. Mas enfim, não queria deixar isso passar batido, não. Bom, é isso. Então acho que a gente fica por aqui. E nos falamos então, João, na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio. Valeu, cara. Um grande abraço. Isso aí, um abraço, até mais.